tarde, parceiros da PHB. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar. Hoje a gente vai estar falando com a Karen Mello, tá? Trouxe ela aqui para falar de produtos da Longi. Lembrando que esse webinar ele vai ficar gravado, tá? Ele vai para o YouTube, provavelmente aí no mais tardar no final da semana que vem. Já fica aqui também o meu convite, tá? Caso você não seja inscrito no nosso canal do YouTube, a gente tem um acervo bastante completo, com diversos webinars, com muito conteúdo. Se você está conhecendo a PHB através desse vídeo, através desse webinar, fica também o convite para você se cadastrar na nossa plataforma. Pessoal, lembrando que em todo webinar que a gente faz, fica disponível para vocês uma caixinha com dúvidas, tá? Com perguntas. Você pode digitar aí a sua pergunta nessa caixinha que a gente vai estar recebendo. Eu vou fazendo o registro dessas dúvidas e aí a gente vai ter uma sessão no final do webinar para falar de dúvidas. A gente vai mudar um pouquinho o protocolo nesse webinar, tá? Porque depois da sessão de dúvidas, a gente vai falar sobre a promoção Mais Energia, tá? Que vocês estão vendo aí no título do nosso webinar. A gente vai discutir isso após a sessão de dúvidas, tá? Então eu passo a palavra para você agora, Karen, fica à vontade. Olá pessoal, boa tarde. Primeiro eu queria confirmar aí, Ivan, estão vendo direitinho a minha tela? Sim, Karen, tudo certo, pode seguir. Beleza, então. Boa tarde pessoal, eu sou Karen Mello, né? Sou gerente de produtos e soluções para geração distribuída na Longi. Hoje eu vou estar aqui com vocês nesse webinar sobre conceitos importantes para o uso de módulos Longi e promoção Mais Energia, né? Então eu vou apresentar um pouco do produto da Longi que é vendido na PHB, falar um pouco sobre algumas boas práticas de instalação, de armazenamento e falar sobre a promoção Mais Energia. Então, falando um pouco sobre a Longi, né? Ela foi fundada no ano 2000, tá? E em 2005 ela atingiu a capacidade de produção anual de 30 toneladas de lingote de silício. Em 2012 a gente entrou para o mercado de ações de Xangai. E no ano de 2014, nós atingimos a marca de fabricante número 1 em produção de wafer de silício monocristalino. Então, é importante ressaltar aqui que a Longi, desde o início, ela acreditou nessa tecnologia monocristalino, né, de silício monocristalino. Quando o mercado fotovoltaico ainda estava lá no poly, a gente já estava trabalhando com o mono. Então, a gente tem aí já 22 anos de experiência com silício monocristalino. Em 2015, a Longi realmente entrou para o mercado fotovoltaico, né, para o mercado de células e módulos fotovoltaicos, já atingindo a posição número 1 aí em remessa de módulos monocristalinos, né? Então foi depois disso aí que teve a virada aí da chave do mercado, que passou a adotar módulos monocristalinos também. Em 2018, nos tornamos fabricante de fotovoltaico mais valioso do mundo, né, lançando algumas tendências no mercado, como PERC e tecnologia bifacial também. E um outro marco aí importante, né, nos últimos anos, além do hidrogênio BU e algumas iniciativas aí climáticas, né, é o estabelecimento do novo padrão industrial de tamanho de célula de silício, né, o padrão M10, tá, que foi estabelecido em 2020. E atualmente o módulo que a gente tem vendido no Brasil, tem vendido na PHB, né, ele utiliza esse tamanho de célula de 182 milímetros. Né. A Longi ela é líder em capacidade de embarque, né, em 2021 ela foi a primeira empresa de tecnologia solar a embarcar mais de 30 gigawatts de módulos em um ano, né, a gente embarcou aí 38,52 gigawatts em 2021, com uma capacidade de fabricação de 60 gigawatts de módulos, né? Tudo isso graças às mais de 15 fábricas, a maior parte delas localizadas ali na China, né? Elas são localizadas na Ásia, e mais de 60 mil colaboradores no mundo inteiro. A Longi também é líder em saúde financeira, né? Então tem vários
selos aí de qualidade de saúde financeira da empresa, né? Eu acredito que o mais importante é o PV Module Tech, né? Que classifica a Longi como um Triple A, né? Que seria aí o índice mais alto para fabricantes com baixo índice de inadimplência. Então, durante muitos anos, a Longi ela foi o único fabricante AAA. Né? Atualmente, eu até esqueci de atualizar esse slide, atualmente tem um outro fabricante de motos que também se tornou AAA. Né? Mas durante muitos anos, a Longi foi o único fabricante a ocupar esse espaço de AAA. Além disso, a Longi também tem um ótimo Altman Z-Score, né, que é uma metodologia criada para avaliar o índice a probabilidade de falência das empresas, e a Longi tem um dos maiores Altman Z-Scores dentro dos fabricantes de módulos fotovoltaicos. Também é uma fabricante Tier 1, né, esse termo aí já é bem conhecido. E a Bloomberg também avalia, classifica, né, a Longi como 100% bancável ou 100% financiável. Né? Basicamente é uma pesquisa que a Bloomberg faz, onde ela pergunta para os bancos se eles financiariam projetos com Longi, né? E 100% dos bancos afirmam que sim, eles financiariam projetos que utilizam módulos Longi. Né? Isso destaca a capacidade da empresa de ajudar os desenvolvedores a garantir acesso a financiamento de bancos e trazer um retorno financeiro aí para o seu projeto. É, A Longi... só um comentário, Karen. Você pode voltar 2 slides ali isso da PVTech. Claro. Pessoal, só breve comentário aqui, tá? Antes da gente seguir com o webinar. É muito importante, tá? Num mercado extremamente competitivo que a gente tem hoje, a gente levar essa pirâmide com bastante seriedade, tá, pessoal? Porque o que que acontece? Essa pirâmide diz muito da capacidade de um fabricante de fornecer a garantia do módulo. Tá? Então a gente tem aí 12 anos de garantia nos módulos, 10 anos em alguns casos, e só que como que você vai saber que daqui 10, 12 anos o fabricante vai existir? Tá? É a partir dessa pirâmide, é a partir do gráfico que a Karen apresentou no slide seguinte, é esse. A gente fala de garantia de performance de 25, até de 30 anos em alguns casos. Então, para a gente poder avaliar se vai existir mesmo essa garantia, é a partir desses recursos que a gente apresenta aqui para vocês. Tá? Além disso, tá, eu só gostaria de salientar também que com a PHB, a garantia de módulos você trata com a PHB. A gente conversa depois, claro, com a Karen, com o pessoal da Longi, mas a garantia é inicialmente tratada diretamente com a PHB. Tá bom, pessoal? Para que você possa centralizar todo aí o seu suporte aqui na PHB e aí depois a gente desenrola. Obrigado, Karen, só esses comentários. Imagina, obrigada, Ivana. É muito importante esse comentário, né? Eu sempre gosto de falar nos treinamentos que quando você está comprando um módulo, você tem que se atentar, porque você não está comprando só o módulo, né? Você está comprando duas coisas. Você está comprando ali o equipamento físico mesmo, que você vai instalar, e você está comprando uma promessa de geração durante um certo intervalo de tempo. E o módulo é um dispositivo que vai ficar ali ao tempo, né? Então, é muito importante que você tenha os critérios de garantia, né? Que você tenha certeza que a empresa vai existir durante esse tempo que o módulo vai ficar ali ao tempo e durante o tempo da vida útil do módulo, né? Então, a gente via bastante no mercado isso, algumas vezes você procurava garantia e, na verdade, o fabricante tinha falido, né? Então, é por isso que a gente frisa bastante esses critérios de saúde financeira da empresa, né? A Longi, ela é líder em saúde financeira, né? Então, nesse caso, a preocupação de que não existe, né, essa preocupação de que a Longi pode falir e que você não vai ter a sua garantia atendida. Continuando aqui a apresentação, a Longi investe fortemente em P&D, né? No ano de 2021, a gente investiu quase 700 milhões aí em pesquisa e desenvolvimento, o que é equivalente a cerca de 5%, 5,43% de toda a renda operacional da empresa, né? Então, até 2021, a gente tinha aproximadamente 1.300 patentes autorizadas, tá? Então, é um investimento muito forte
aí em pesquisa e desenvolvimento para que a gente possa entregar para vocês um produto que seja com uma ótima qualidade, que ele seja confiável, né? E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a nossa linha Raimo 5, né, que é a linha que está disponível na PHB. Tá? Essa linha, ela foi uma linha que foi concebida com o novo tamanho de célula, né, que é o M10, o tamanho de célula de 182 milímetros. E essa linha ela foi concebida pensando em todas as etapas de um sistema fotovoltaico. Tá? Então, a Longi ela investe fortemente em P&D e ela entende que o módulo fotovoltaico, tudo bem, ele é um dos elementos mais importantes do sistema, mas ele não é o único elemento do sistema. Então, você precisa comprar um módulo, né? A gente precisa fabricar um módulo que ele seja compatível e que ele chegue até a obra de forma confiável, né? Então, esse módulo e essa concepção desse tamanho de célula foi feita pensando em todas essas etapas do sistema, né? Então, primeiramente, a gente precisou garantir a viabilidade e os custos de produção, né? Que esses custos sejam baixos, né? E que seja também tenha uma boa eficiência de célula, né? Que a gente consegue garantir fornecimento dos materiais para esse tamanho de módulo e de matéria-prima. O segundo elemento foi a confiabilidade, então eu preciso fabricar, né, fornecer para vocês um módulo que ele suporte cargas mecânicas, que ele não tenha muita propensão a pontos quentes, né? Que esse módulo tem que ser compatível com o sistema. Então, eu tenho que fornecer para vocês um módulo que ele tem compatibilidade com os inversores que estão no mercado, né? Não vou fornecer um módulo com uma corrente muito alta que eu não vou poder compatibilizar com os inversores. O módulo também precisa ser compatível com as estruturas de fixação, né, os trackers. Além disso, esse módulo, eu preciso garantir que a instalação dele ele tenha uma fácil manipulação, né, que ele seja compatível com as estruturas, que eu não vá fadigar o meu trabalhador durante a instalação por eu ter um módulo muito pesado ou muito grande, por exemplo. Né? E também tenho que garantir um transporte seguro do módulo. Tá? Então, tanto um transporte que seja economicamente viável, né, que seja um custo barato, eu tenho que garantir que eu vou conseguir colocar a maior quantidade de potência possível dentro de um container, tá? E que o transporte seja feito de forma confiável, né, que eu não vá danificar o módulo durante o meio do caminho, tá? Então, essa linha ela foi concebida pensando em todos esses aspectos de um sistema fotovoltaico. E aí, a condição limite chave para essa linha, né, esse tamanho de módulo, tamanho de célula, foi justamente o tamanho do container, né, a altura do container. A gente costuma colocar os módulos dessa forma no container, porque essa é a forma mais confiável de se transportar um módulo, né? De outras formas, ele pode ter um alto índice de queda ou de quebra também, tá? Então a gente transporta dessa forma. Então a gente pensou na altura do container aqui, né? Uma margem aí de folga, o tamanho dos pallets, o que resulta para a gente aí esse tamanho aqui de 2 vezes justamente esse tamanho aqui desse comprimento do nosso módulo, né? Então a gente consegue colocar no módulo 6 colunas de 182 milímetros. Então com isso a gente concebeu aí a nossa linha Raimo 5, né? Que eu estou apresentando aqui os modelos que tem disponíveis na PHB, né? A gente tem o modelo de 66 células, que a PHB tem na potência de 500 watts, né? Que é esse LR5 aqui, 66 HPH. O tamanho desse módulo é de 2.073 milímetros por 1.133 milímetros, né? E tem também o tamanho de 72 células que a PHB tem disponível aí de 545 e vai chegar de 550, né? Nesse tamanho aqui, o que muda é esse comprimento aqui. Só um comentário, tá? Pessoal, é até novidade isso, tá? O 545 está voltando para a plataforma. É por isso que eu até pedi para a Karen inserir aqui. A gente já teve ele antes, ficou um tempo fora, agora vai voltar. E como a Karen também explicou para vocês, agora no Q3 desse ano, ou seja, julho, agosto e setembro, tá para chegar para a gente também o 550, tá? É a mesma família, é a mesma dimensão, mas hoje o que a gente tem, tá? Inclusive eu também convido você aí a conhecer, se você não conhece, a gente tem kits prontos promocionais montados também com esse
módulo Longi 500, tá? O preço que a gente tem sobre ele é realmente um valor especial e diferenciado no kit já pronto, já feito, tá? Se você acessar a plataforma, você vai achar ele ali em minhas cotações, kits promocionais, tá bom? Obrigado, Karen. Continuando, né? Quais são as tecnologias que estão integradas nesse módulo? Então, esse módulo ele conta com um wafer M10, né, que é o tamanho de 182 milímetros, que ele é dopado com galho, né, em vez de ser dopado com boro, para reduzir aí as perdas nas primeiras horas de geração do módulo. Ele utiliza a tecnologia de célula P-PERC, né, todo mundo acho que já conhece aí a tecnologia de célula PERC. As células são half cell, né? São células cortadas ao meio aí para reduzir a corrente, a temperatura de hotspot. Ele é multi-bus bars, né? Ele tem 9 bus bars aí fazendo o transporte da corrente e tem disponível no formato de 72 e 66 células aí na PHB. Então, falando um pouquinho aqui sobre esse módulo de 500 watts, que é o módulo de 66 células, ele é um módulo um pouquinho menor, né? O comprimento deles nesse tamanho aqui, nesse lado do módulo, né, é igual, tá? É 1133. Justamente por causa daquela altura do container que eu falei para vocês, né? O que varia aqui do de 66 células para o de 72 células é esse tamanho aqui, desse lado aqui do módulo, né? Que esse de 500 aqui é 2073 milímetros e do outro maior, que eu vou apresentar para vocês depois, é 2256, né? Então, por ele ser menor, ele é mais viável aí, né, para instalação, por exemplo, em alturas, né, telhados, carport, então fica mais fácil aí fazer o manuseamento desse módulo em alturas. O peso dele é 25,1 kg, tá? E aí, falando um pouco sobre os parâmetros elétricos dele, né, eu trouxe aqui os parâmetros de VOC, ele tem uma tensão de circuito aberto de 45,55 volts, né, que é uma tensão onde ela é compatível com os inversores, você consegue alocar aí uma quantidade considerável de módulos por string. O IMP é 13.03, né? Então na Longi a gente tem a filosofia de trabalhar com correntes abaixo de 15 amperes para que os nossos módulos sejam compatíveis com todos os inversores do mercado. Então aí você consegue compatibilizar com todos os inversores, não é uma preocupação quando está utilizando os nossos módulos. Né? E o coeficiente de potência por temperatura, né, menos 0,27% por grau Celsius, isso é muito importante, né, que esses coeficientes sejam o mais próximos de zero possível. Porque o que ele significa? Significa que para cada grau de temperatura que eu aumento, eu tenho uma perda de potência de 0,27%. Né? Então, quanto mais próximo de zero, melhor. E os módulos de 545 e 550, né, que o Ivan falou que está voltando aí para PHB, né, os parâmetros mudam um pouco, né, principalmente VOC, né, ele é um pouco alto aí. Acho que aqui está errado, depois eu passo o valor correto. Acho que é 49,8 aqui, tá? Esse do de 550. Então, mesmo princípio, né, você consegue colocar uma quantidade considerável de strings, de módulos por string, e uma corrente que é compatível com todos os inversores do mercado. O coeficiente de temperatura dele é um pouquinho menor, né, em relação ao módulo anterior. E o que muda também é o peso e o tamanho, né? Como eu falei para vocês, o tamanho dele é de 2.256 milímetros e o peso é 27,2 quilos. E além disso, esses módulos eles têm uma inovação tecnológica que ela é somente da Longi, tá? Que é a tecnologia de solda inteligente ou smart soldering, né? No que consiste essa tecnologia? Então, os nossos ribbons, eles têm um formato triangular, né? Os ribbons são esses elementos aqui que ficam em cima dos bus bars, né? Que fazem a coleta aí da corrente no módulo. Então, eles têm formato triangular, o que faz com que a irradiância que incide exatamente no ribbon, ela seja refletida em direção à célula, tá? Ao contrário aí dos ribbons em formato circular e formato quadrado, que parte dessa irradiância ela é refletida, né, de volta aí para o ambiente, em vez de ser refletida diretamente para a célula. Além disso, a gente tem microgaps aí, então a gente tem um espaçamento entre células bem baixo, né, um espaçamento mínimo aí entre as células, o que permite que a gente consiga aproveitar o máximo possível a área do módulo, né, ocupando essa área com células.
Então, isso traz para a gente um aumento de eficiência do módulo de 0,3% em comparação com os produtos de múltiplas bars convencionais. E, além disso, esse ribbon que ele é triangular, quando chega aqui na borda da célula para se conectar com a próxima célula, ele passa a ter uma seção plana, né? Que permite para a gente uma soldagem densa com baixo estresse na célula. Então, a gente realizou testes aí da nossa tecnologia da Longi com tecnologias o formato circular e formato plano também. E a gente chegou nesse resultado aqui, onde a célula ela tem um estresse mais baixo devido a essa tecnologia, né? Então, a gente reduz o estresse de tração da célula em 20%. Então, com essa tecnologia, a gente tem um ganho de eficiência e tem também um ganho de confiabilidade do módulo, né? Então, aqui aqui uma eletroluminescência, né, do busbar com a célula triangular e do busbar com a seção circular, onde é possível ter aí um estresse na célula, podendo causar alguns microcracks na célula. E com relação à garantia de potência dos nossos módulos monofaciais, né, a gente tem uma degradação de primeiro ano aí de 2%, né, e uma degradação linear, que é aquela degradação ano a ano, de 0,55%. Tá? Então, no fim de 25 anos, o seu módulo vai estar performando com 84,8% da potência que ele performava no primeiro ano. Isso para os nossos módulos monofaciais, né? Que são disponíveis na PHP. E aqui a gente já vai entrar na parte de boas práticas, né? Do módulo. Já apresentei o produto para vocês, que está disponível aí na PHP, e agora a gente vai falar um pouco aí sobre a parte de boas práticas. Eu vou primeiro apresentar qual que é a estrutura do módulo, né? Então, o módulo, a parte dele ali onde ficam as células, o vidro, né? É como se fosse um sanduíche, né? Você tem ali vários elementos um em cima do outro, né? Então, você tem a célula fotovoltaica, né? Que é esse item 4 aqui em azul. Isso aqui é uma imagem cortada do módulo, claro, né? Então, você tem a célula, né? Por cima da célula, você tem o EVA, que é o encapsulante. Em cima do EVA, você tem ali o vidro, né, na parte frontal aí do módulo monofacial. Em vez de ter o vidro na parte traseira, para o módulo monofacial, você tem o backsheet, né, o backsheet opaco aí para o módulo monofacial. E aí você tem aqui um gel de sílica aqui, né, para fazer justamente essa vedação desses elementos aqui, desse sanduíche. E aí você tem o frame para terminar de fazer a vedação e proteger mecanicamente o módulo fotovoltaico, né? E aí, olhando para o módulo inteiro, a gente olhando para a parte de trás dele, a gente tem alguns elementos aqui, como, por exemplo, a junction box, né? A nossa junction box ela é dividida em 3, né? Então, são 3 junction boxezinhas aí, onde vão estar os diodos de bypass, né? A gente tem o cabo saindo da junction box, né? Dos dois lados ali. E tem o conector. O nosso conector é um conector LR5, né? Então, quando a gente vende para a PHB, a gente já fornece conectores sobressalentes que a PHB fornece para vocês no kit junto com os módulos, né? Para que você possa fazer as demais conexões do seu sistema. Além disso, tem alguns furos para montagem, tá? Eu vou falar um pouquinho mais depois sobre eles, né? Mas tem pelo menos 8 furos para montagem. Tem um furo para aterramento, tá? E é importante que o aterramento seja feito no furo de aterramento, tá? Tem também um furo para drenagem, é justamente para água que pode vir acumular aqui nesse trilhozinho do frame, ela seja drenada, né? E além disso, tem um código de barras, né, com número de série, tá? E os dados de placa, né? E aí é importante, em casos de alguma ocorrência de garantia ou algo do tipo, você sempre tem que informar aqui, mandar foto do dado de placa e do número de série, né? Isso vai ser importante para a gente identificar o módulo. E aí tem algumas recomendações, né? Para você não retirar nenhum componente do módulo fotovoltaico, tá? Então, você não pode retirar conectores, né? Às vezes a gente... Isso acontece, né? As pessoas quererem tirar o conector do módulo, tá? Não pode retirar nenhum componente do módulo fotovoltaico. E também
sempre que você for fazer a instalação do módulo, é importante que você faça ali uma inspeção visual, né, para verificar se ele está com algum problema, se tem, sei lá, algum problema que pode ter sido causado até mesmo durante o transporte e tudo mais, né? Você tem que verificar se o módulo está em boas condições, né, para você instalar. E aí, em caso de ele não estar em boas condições, você nem instala ele, né? Você já reporta logo caso tenha acontecido algo, né? Até mesmo porque você não pode instalar módulos que estejam com vidro ou backsheet danificados, tá? Então, sempre é bom fazer uma inspeção visual para verificar se está tudo ok com o módulo. Algumas considerações com relação ao cálculo do número máximo de módulos por string, né? Os módulos, eles apresentam tensão, mesmo em condições de baixa irradiância. Então, aqui a gente tem esse gráfico com várias curvas e Vs, né, para 1000 até 200 watts por metro quadrado de irradiância. A gente pode ver que na irradiância mais baixa, o módulo ele tem uma tensão muito próxima do valor de STC, né? Então, isso aí é um fator de segurança, né? Você tem que estar ali atento durante a instalação, né? Que esse módulo ele pode estar apresentando ali tensões na faixa de 50 volts. E quando você conecta esses módulos em série, essa tensão é ainda maior, né? Porque a gente tem aí o somatório da tensão do módulo quando a gente conecta vários módulos em série. E é importante também que você se atente para a correção da tensão de acordo com a temperatura. Por quê? Com a variação da temperatura, você tem uma variação da tensão do módulo. Então, aquele valor do módulo que vem no datasheet que eu apresentei para vocês, por exemplo, o maior valor que eu apresentei foi de 49,8, né? Aquele valor ali é para STC. Então, é para uma temperatura de 25 graus Celsius e para uma irradiância de 1000 watts por metro quadrado. Porém, quando você varia essa temperatura da célula, por exemplo, você diminui a temperatura da célula, você tem um aumento da tensão do módulo, tá? Então, você deve sempre considerar a tensão para a menor temperatura do local, né? Então, você pode utilizar essa equação aqui para fazer a correção da tensão do módulo de acordo com a menor temperatura do local. Então, aqui tem uma aplicação, né, para você calcular o número máximo de módulos por string. Então, você vai precisar olhar no datasheet, pegar o valor da tensão de circuito aberto do módulo que você está utilizando, o valor do coeficiente de temperatura para tensão, né? E você precisa saber também aí a temperatura mínima esperada para aquele local onde você vai instalar o módulo, tá? Então, você vai procurar em alguma base de dados de temperatura esse valor. E aí, vamos fazer um exemplo aqui, utilizando esse módulo de 545, né, que ele tem uma tensão de 49,65 volts e um coeficiente de temperatura para tensão de menos 0,265% por grau Celsius, tá? E que o nosso sistema ele tem uma tensão máxima aí de 1000 volts. Então, aplicando esses valores aqui na equação, né, a gente substitui aí a tensão de circuito aberto, a temperatura mínima, que a gente está considerando uma temperatura mínima de 5 graus, né? E aqui o valor do coeficiente de temperatura. É importante ressaltar que o valor que vem no datasheet está em porcentagem, tá? Então, na hora de você colocar aqui na equação, você tem que colocar o valor absoluto. Então, para esse nosso módulo, com uma tensão de 49,65 em STC, quando ele está numa temperatura de 5 graus, ele passa a ter 52,28 volts, né? Então, uma temperatura aí acima da temperatura que está no datasheet. E é importante que você observe isso na hora de fazer sua instalação, tá? Que você faça essa correção aí da tensão pela temperatura para você não correr o risco aí de danificar o inversor ou os elementos do sistema que não podem ultrapassar essa tensão aí de 1000 volts. Então, para você obter, né, o valor da quantidade máxima de módulos por circuito, você vai pegar essa tensão, dividir pela tensão do módulo, tá dando aqui 19,12. Então, a quantidade máxima de módulos que eu posso colocar nessa string aí é de 19 módulos, né? Então, tem que se atentar bastante aí para essa questão, para não danificar os equipamentos do sistema. E aí, algumas considerações com relação à segurança, né? Para você não abrir conexões elétricas em condições de carga para evitar arcos elétricos, tá? Então, você tem que ter aí um dispositivo próprio para fazer, para você abrir o circuito, né? Mas você não pode abrir as conexões em condição de carga. Assim como você também deve evitar conexões incorretas.
Com relação ao conector, né, é muito importante que você faça a conexão correta desses conectores, né? Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato aí com a PHB, que a gente fornece instruções para fazer a conexão. Mas a instrução é a instrução de um conector MC4 qualquer, tá? Assim que você faz a conexão dele. É importante mantê-los limpos e secos, não inserir metais aqui no conector, né? Para na hora de você realmente fazer a conexão, você garantir aí uma conexão elétrica correta, né? É importante ressaltar aqui que a gente olha esse conector aqui pela parte de fora, a gente vê a parte plástica dele, né? Então, você faz a conexão ali, você pode até ouvir o clique, mas se você não tiver feito a crimpagem correta aqui do conector, pode ser que lá dentro a conexão elétrica na parte metálica do conector ela não tenha sido garantida. Né? Isso pode causar aí pontos quentes e trazer até um certo risco de incêndio. Então é importante que você faça a crimpagem, a conexão correta dos conectores LR5. Né? Evitar também que eles fiquem expostos à luz solar, você pode posicionar eles aí embaixo dos módulos, lá em cima do telhado, né? E utilizar somente conectores compatíveis, né? Então, se você está utilizando Longi, você vai ter que utilizar conectores LR5, tá? E é importante ressaltar que a PHB manda conectores sobressalentes para você conseguir fazer as demais conexões. Com relação à instalação, é importante que o ângulo de instalação ele não seja inferior a 10 graus, né? Por questões aí de acúmulo de sujeira, né? Se você coloca o módulo muito na horizontal, vai acumular muita sujeira ali e vai ter uma dificuldade assim da chuva conseguir levar essa sujeira, né? Então é importante que a inclinação mínima seja até 10 graus, tá, do módulo. Caso os módulos sejam instalados paralelos ao telhado, que a gente vê muita aplicação, ou até mesmo em paredes, né? A gente não vê tanto essa aplicação de instalar módulos em parede, mas é importante que a distância mínima entre o módulo e o telhado ela seja 10 centímetros para ventilação de ar, tá? Então, você tem que garantir aí essa distância mínima de 10 centímetros do módulo com o telhado ou a parede que está atrás dele. Um outro fator importante em relação à instalação é que todos os módulos em um circuito ou em uma string, né, ele tem uma mesma inclinação, para que todos os módulos recebam a mesma irradiância, né? Então você tem a string aqui, essa aqui é a forma correta, né? Você vai colocar esses módulos aqui em uma string, né? Você não vai fazer isso daqui, porque você vai ter módulos em inclinações diferentes na mesma string. Então você vai acabar tendo algumas perdas elétricas aí no seu circuito, né? Vai ter um momento que o módulo vai estar recebendo mais irradiância do que o outro, então a sua geração vai ser limitada pelo módulo que está recebendo menos irradiância, né? Então é importante que todos os módulos da string eles recebam a mesma irradiância, então que todos os módulos de uma string tenham aí a mesma inclinação. A Longi também não recomenda a instalação dos módulos nessas condições aqui, de, por exemplo, chuva, né? Tem um alto risco aí de você instalar esses módulos na chuva. Neve não é muito aplicado aqui no Brasil, né? Mas também não recomendo a instalação de módulos na neve ou até mesmo em ventos fortes, tá? Aqui é um vídeo aí de um exemplo de ventos fortes. Vou passar aqui um pouquinho mais rápido. Com relação à fixação do módulo, os nossos módulos de 72 células e 66 células, que são exatamente os modelos disponíveis na PHB, eles vêm de fábrica, tá? Com 8 furos para um parafuso M8, que são esses furos aqui em azul. E né, os de 72 células e de 66 células, eles ainda vêm com mais esses 4 furos aqui para parafusos M6, né? E você deve fazer a conexão aqui por esse furo de montagem aí, de acordo com essa figura, né? Você tem o parafuso, a arruela, aí vem o frame, né? O suporte, vem uma arruela de pressão e uma poca, tá? Então ele deve ser instalado aí dessa forma. Pode ser também instalado por meio de clamps, né? Então lá no nosso manual de instalação tem mais detalhes de como que é feita essa instalação, qual que é o espaçamento que deve ser utilizado, tá, para essa instalação, tanto de clamps quanto de parafuso, tá? Aqui eu só estou passando um pouco de forma mais rápida, né? E aí tem algumas considerações em relação ao clamp, né? De forma alguma ele deve tocar o vidro ou deformar o frame, isso para questões de confiabilidade do módulo, né? Senão você vai
afetar aí o desempenho e a segurança do módulo, se isso acontecer, se o clamp chegar a tocar o vidro ou deformar o frame. Também é importante garantir que o clamp não cause sombreamento, tá? Então, se o clamp causar sombreamento, né, ele estiver ali causando sombreamento muito próximo à célula, ele pode causar hotspot, né? Então é perigoso fazer isso. Com a instalação de clamp é importante que o furo de drenagem ele não seja bloqueado, tá? Para que haja ali a drenagem daquele eventuais líquidos que podem se acumular ali. E o clamp ele deve manter uma sobreposição de 8 a 11 milímetros do frame, né? E aí qualquer método de instalação diferente desses e de qualquer outra coisa que tenha no manual de instalação, você deve entrar em contato aí com a gente, né? Com a PHB, né? Que ela intermedia esse contato aí. E a PHB vai entrar em contato com a gente. Algumas considerações com relação à manipulação, tá? É estritamente proibido pisar no módulo ou subir no módulo, se apoiar de alguma forma no módulo, né? Que tem uma imagem de uma pessoa fazendo uma instalação aí com o corpo quase todo em cima do módulo, né? A célula, ela é um elemento que é muito frágil, tá? Se você pegar uma célula na sua mão, assim, dificilmente ela não vai quebrar. É muito frágil, né? E aí ela tem o revestimento ali do EVA e do vidro e do backsheet, que é para proteger essa célula, né? E para ele suportar ali uma certa carga mecânica e não quebrar a célula, né? Porém, se você colocar essas cargas mecânicas pontuais, né? Você tem um alto índice de risco de causar um crack aí, quebrar essas células, né? E essas microfissuras que são feitas na célula quando você pisa, você se apoia no módulo, elas normalmente não são visíveis a olho nu. Então, parece que está tudo bem. Você pisou, andou em cima do módulo, e aí você olha assim, a olho nu, parece que está tudo bem. Mas se você for tirar uma eletroluminescência do módulo, você vai conseguir ver que provavelmente esse módulo ele está com as células todas quebradas. E isso aqui vai afetar totalmente o desempenho e a confiabilidade do módulo, tá? Então é proibido pisar durante a instalação, durante a limpeza do módulo, tá? E tem a forma correta de manuseamento, né, de manipulação do módulo. Então, quando você for fazer a instalação, é importante olhar os arredores, né, para garantir que na hora que você for transportar esse módulo, você não vai atingir outros objetos com o módulo. Pelo mesmo princípio, né, pode causar microfissuras aí na célula. E o manuseamento ele também deve ser feito por duas pessoas, né, utilizando as duas mãos aqui no frame, né. É proibido carregar o módulo com uma mão ou nos ombros, nas costas, ou movimentos que não são esse movimento padrão aqui, tá? Senão pode causar microcrack nas células, né? Além disso, durante o manuseamento é proibido tocar o vidro ou o backsheet. Então, o manuseamento deve ser feito tocando o frame do módulo, tá? Com relação ao armazenamento, isso aqui é muito importante, né? Eu acredito que, pelo que eu tenho visto aí de costume no mercado fotovoltaico, com relação à instalação, já tem até um bom entendimento, né, do que são boas práticas de instalação, mas às vezes os integradores pecam mesmo no armazenamento, né? Então aqui eu vou dar alguns exemplos do armazenamento para um pallet inteiro. Eu sei que não é todo mundo que compra uma quantidade de módulos, né, tão grande assim para uma única instalação, né, mas é importante ter esse conhecimento, né? Os módulos eles devem ser armazenados na sua embalagem original, né, no pallet lá, com papelão e as cintas que ficam ao redor, né, em um local que é seco e pouco ventilado, com um piso uniforme, tá? Na horizontal, daquela forma que eu mostrei que fica lá no container, né? Mais para frente tem uma foto também. Evitar deixar os pallets ao ar livre por períodos prolongados e principalmente quando pode chover. Então, caso for formar tempo de chuva ou o módulo for ficar lá armazenado durante um certo tempo, você colocar aqui uma lona, né, ou algum material aí impermeabilizante para impedir que a chuva caia em cima do pallet, né, porque senão pode aí enfraquecer o papelão aí da embalagem, né. Então, também não pode deixar ele ao ar livre por períodos prolongados, em condições que possa chover, né, como esse exemplo aqui. E o empilhamento máximo você pode colocar dos pallets é no máximo 2 pallets, tá? Então, um em cima do outro, tá? Acima disso, pode ter um risco aí de quebra dos módulos. Então, é importante não ultrapassar essa quantidade máxima aqui de pallets. Uma outra questão é que antes de remover os módulos da caixa,
tem que verificar se a caixa não está danificada ou qualquer ocorrência que pode acontecer aí, tá? Então é importante, né, durante a abertura aí da embalagem que você for receber, mesmo que não seja esse pallet original que vem lá do porto, né, que você faça essa abertura da embalagem gravando, para você ter ali alguma prova caso venha algum módulo danificado durante o transporte, tá? Então, sempre é bom você abrir a embalagem gravando, né? E sempre identificar, e antes de você começar a gravar, você faz aí a filmagem da identificação que tem lá do pallet ou da embalagem que veio aí da PHB. Isso é importante para, caso haja algum problema, né, você conseguir comprovar de forma mais fácil aí as suas evidências, né, de que você não foi culpado, o módulo já veio dessa forma aí durante o transporte. É importante também, na hora, os módulos eles vêm nessa posição aqui, né, na horizontal aí. E aí você vai tirando os módulos da embalagem, é importante que tenha algum outro acessório aqui para apoiar os módulos, né, porque senão eles vão tombar assim, ó. E isso pode né, quebrar aí de novo microcracks ou até mesmo quebrar o vidro do módulo, tá? Então é importante não fazer dessa forma aqui na hora que você está desembalando ali durante a sua instalação. Tem que ter algum elemento aqui para apoiar o módulo. Além disso, eu já tinha comentado isso daqui, né? É uma imagem melhor para você ver como que ele deve ser manipulado, né? Por duas pessoas segurando com os dois braços. E em caso você abriu já o pallet, né? A embalagem que os módulos vieram, e se você for precisar armazenar por um período maior de tempo aí, não for instalar logo, você colocar ele assim, tá? Numa superfície plana e ele na horizontal, nesse sentido aqui, tá? Com relação ao aterramento, né? Como eu falei para vocês lá na estrutura do módulo, o módulo ele já vem com furo para aterramento, tá? Não é para fazer furos adicionais para aterramento, certo? O máximo que pode acontecer é caso você não utilize todos os furos de montagem, você pode utilizar o furo de montagem para aterramento, mas não pode utilizar o furo de aterramento para montagem, tá? Mas não é para fazer furos adicionais para aterramento ou qualquer outra situação aí no módulo, tá? O condutor ou fio de aterramento ele deve ser de cobre, liga de cobre ou qualquer outro material que seja aceitável como condutor elétrico, né? E o condutor ele deve fazer uma conexão com a terra com o eletroduto de aterramento adequado também. E os furos de aterramento só podem ser utilizados para aterramento, como eu falei para vocês, né? Não pode utilizar o furo de aterramento para montagem. Com relação à operação e manutenção, né? Aqui falando agora sobre limpeza, né? O primeiro fator importante de mencionar aqui, né? Que é proibir pisar em módulo. Isso vale tanto para instalação, manuseamento, armazenagem, quanto para limpeza, né? Então, não é para fazer dessa forma aqui, né? Você tem que ficar ao lado ali do módulo. É importante você garantir durante o projeto a alocação dos módulos, você garantir, por exemplo, em cima do telhado, que vai ter um espaçamento para uma pessoa subir lá e fazer a limpeza depois, né? A frequência da limpeza ela depende da velocidade do acúmulo da sujeira, então isso vai variar de local para local, mas a gente recomenda aí uma periodicidade de 2 a 3 vezes fora do período de chuva, né? Fazer a limpeza com água limpa e esponja macia, tá? Para você não arranhar o vidro, tá? E essa água é limpa. O ideal, né? No mundo ideal seria você ter água deionizada, né? Sem os minerais ali. Mas pelo menos uma água limpa aí da torneira, né, já é suficiente em caso você não poder ter água deionizada. Não utilizar detergentes ácidos e alcalinos, também não utilizar nenhuma ferramenta áspera aí que você possa danificar o vidro, danificar o módulo, né? A gente recomenda também que a limpeza ela seja feita no começo da manhã ou no fim da tarde, né, que é quando tem uma irradiância menor ali incidida no módulo e também a temperatura é um pouco menor também, né? E também não tente limpar módulos que tenham danos nos vidros ou algum fio exposto, né? Porque senão você vai molhar aquilo ali. Lembrando que se tiver um dano no vidro, vai entrar água ali na célula e nos componentes elétricos do módulo, então isso traz um risco de segurança aí para você, tá? Então também uma inspeçãozinha visual antes de fazer a limpeza dos módulos.
E falando, né, justamente sobre a inspeção visual, né? O que você pode fazer de operação e manutenção para um sistema aí de menor porte, né? Você fazer a inspeção visual, verificar se tem vidros quebrados, se teve alguma corrosão aí nas partes metálicas do módulo, se tem algum traços, né, ali na célula ou alguma queimadura que ocorreu, se tem sombreamento, né, isso pode trazer tanto baixa eficiência aí de geração, quanto também, dependendo do nível do sombreamento, algum risco também, né? Verificar se os cabos e os conectores eles estão bem conectados e se existe alguma rachadura ou folga do silicone que está próximo ali à caixa de junção. Então, por enquanto é isso, né? Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida aí. Depois, não esqueçam que a gente vai falar ainda sobre a promoção Mais Energia. Perfeito, Karen. Primeiro de tudo, gostaria de te agradecer e parabenizar. A tua didática aí foi muito boa. Deu para a gente conhecer bastante do produto, deu para a gente entender boas práticas. Eu queria também agradecer o nosso público, que está bastante participativo, está trazendo bastante questionamento, está trazendo bastante dúvidas, tá, pessoal? Então, agradeço também a presença de você que está aqui nos acompanhando hoje. Sei que não é fácil, sei que é sempre corrido, então realmente é uma honra para a gente receber vocês aqui hoje, tá? Como a Karen falou, depois da sessão de dúvidas, tá, pessoal? Não sai daí, tá? Fica até o fim. A gente vai falar da promoção Mais Energia. Mas agora, então, a sessão de dúvidas. Antes da sessão de dúvidas, lembro que isso fica gravado no YouTube, tá? Então, eu até peço desculpas se a gente não atender a sua dúvida aqui, deixa aí nos comentários, tá, no YouTube, manda pra gente por e-mail, tá? Fica bem à vontade aí, o que ficou melhor para vocês, tá? Mas as dúvidas que a gente tem aqui, eu separei algumas, tá? Eu gostaria de começar por uma dúvida bastante intrigante aqui do Paulo, tá? O Paulo pergunta o seguinte: na instalação com otimizadores de potência, pode ser desconsiderado a distância de 10 centímetros para o telhado. Então, Karen, a gente tem aqui, né, otimizadores de potência da Tigo, eles são instalados atrás do módulo fotovoltaico, e você comentou sobre uma distância mínima para o telhado, né? Você pode explanar para a gente um pouquinho como que fica essa questão quando a gente tem que fazer a utilização de otimizadores de potência em relação a essa distância do telhado? Essa distância que eu estou falando, tá? É em relação à distância do módulo pro telhado, para você garantir uma certa ventilação. Então, na hora de você instalar lá o otimizador, você deve seguir ali as recomendações do fabricante de otimizador, né? Eu posso responder pelo módulo, né? Então, respondendo pelo módulo, você conectar ali, fazer essa instalação do otimizador um pouco próximo ali do módulo, como você vai ter ainda uma ventilação, não tem problema, tá? Agora, em relação aos riscos com o otimizador, eu não posso responder. Você tem que perguntar lá para a Tigo, né? Para o Hugo, né? Que é o gerente lá da Tigo. Perfeito, Karen. Então, pessoal, não vai ter problema a utilização de otimizadores de potência, tá? Então, agora acho que a gente pode passar para a pergunta da Joyce. Se a inclinação do telhado for menor do que 10 graus, devo fazer estrutura para inclinar os módulos para atingir esses 10 graus? Então, a gente viu aqui, pessoal, só retomando, né, o pensamento, que a inclinação mínima recomendada para que tenha uma autolimpeza, né, digamos assim, é de 10 graus. Mas aí o que, que a gente faz, né, se o telhado é lá quase plano, digamos assim, né? O que, que a gente faz, Karen? Ajuda a gente. Assim, também não posso responder pelo fabricante de estrutura, por exemplo, né? Eu sei que você colocar ali o módulo numa situação em que ele está com uma inclinação diferente do telhado pode trazer alguns riscos aí, né, para o sistema. Mas nesse caso, né, estritamente nesse caso em que o telhado não tem
uma inclinação maior que 10 graus, você pode instalar ele na inclinação do telhado mesmo. E aí é recomendado você aumentar a periodicidade da limpeza. Então, aumentar aí a frequência da limpeza para que ele não tenha muita perda de desempenho devido à sujeira, tá? Perfeito, Karen. Acho que assim, uma constância mínima de manutenções é requerida para qualquer sistema, mas assim como zonas críticas onde haja mais poeira, onde haja algum tipo de detrito circulando, a gente vai ter que intensificar é, esse, essas manutenções, né? Mas então, aproveitando que a gente falou de limpeza, tem bastante pergunta aqui sobre limpeza, né? Eu tenho aqui a pergunta do Thomas, robôs para a limpeza dos módulos, eles não danificam os mesmos? Tá. Em relação a essa questão do robô, é importante que o robô atenda essas recomendações de não fazer pressões ali em pontos do módulo ali na célula, né? A ponto de ele danificar o módulo, causar microcracks na célula, né? Então, nesse caso, você precisa verificar se o robô ele atende às nossas especificações, né? Se ele é compatível com o nosso módulo ou os módulos do mercado, tá? Se ele for compatível, não tem problema nenhum, né? Só ressaltar aí para essa questão do peso do robô ali, né? Que ele tem que ser em um local que não vá danificar o módulo e também que as cerdas ali da escova ou o material que ele vai utilizar para esfregar o módulo ou algo do tipo, até mesmo o jato de água que ele joga não pode ter uma pressão muito forte, né? Então ele tem que atender essas nossas recomendações de limpeza do módulo, certo? Perfeito, Karen. Mais uma ainda sobre limpeza, agora do nosso colega Sebastião. Ele pergunta se ele pode usar sabão neutro para limpezas. E daí eu gostaria também de fazer um link com a pergunta do Aécio, tá? Ele pergunta se pode ir até a recomendação de algum produto de limpeza específico para limpeza de módulos. Então, gostaria de saber se tem algum produto de limpeza específico e se usar o sabão neutro é possível. Então, a gente recomenda, né, que essa limpeza ela seja feita somente com água e no melhor dos mundos com água deionizada. Porém, a gente sabe que existem algumas limpezas aí que alguns níveis de sujeira no módulo, né, que somente a água ali não vai retirar toda aquela sujeira, né? Então, nesse caso, você pode utilizar aí um detergente neutro, né, para o módulo. Existem alguns produtos próprios para a limpeza do módulo, né, que são os produtos surfactantes, né? Mas eu só recomendo que quando você utilizar qualquer que seja o produto químico, né? Na verdade, não é detergente neutro, é detergente para limpeza de vidro mesmo, tá? E quando você utilizar qualquer elemento químico ali no módulo, né? Que você faça um enxágue em abundante ali para você tirar esses elementos químicos, não acumular ali e ficar ali sofrendo a ação do sol, né? Da ultravioleta e tudo mais. Então é importante tomar esse cuidado aí na hora de utilizar algum elemento químico para limpeza do módulo. Perfeito. E fica até a sugestão, tá? Sebastião e Aécio, consulta a gente, tá? A gente é super acessível ali por WhatsApp mesmo. Se divergir das recomendações aqui da Karen, né, de produtos, se vocês tiverem dúvidas acerca do produto que vocês têm que usar, por favor, consultem a gente, tá? A gente vai estar levando essa questão aí para a Karen e para o restante da equipe da Karen, e aí a gente vai orientar vocês corretamente se pode, se não pode, ou até assim algum caso específico que o módulo está com alguma sujeira que não sai de jeito nenhum, que vocês já seguiram a nossa recomendação, e aí o que que faz, né? Porque acontece, a gente sabe que acontece, então tragam para a gente e a gente vai ajudar vocês, tá? Eu vou passar para a última pergunta aqui, tá? Porque o nosso webinar hoje foi bastante produtivo, nos estendemos um pouquinho mais hoje.
para depois a gente falar então da promoção Mais Energia, tá? Agora da nossa colega Amanda. Amanda questiona o seguinte: os módulos da Longi possibilitam leapfrog e também na configuração paisagem é possível? Sim, os nossos módulos, o padrão para GD aqui no Brasil dos nossos módulos é o cabo com tamanho de 1,4 metros, né? Então, você consegue fazer aí a conexão leapfrog, né? É importante fazer a alternância aí da orientação do módulo, né? Na hora de fazer essa conexão. Então, você coloca com positivo para um lado e o que vai conectar no negativo ali, ele fica voltado para esse positivo, né? Isso facilita aí a você ter o espaço da instalação. E é possível também fazer a conexão na horizontal. Tá? Então, lá no nosso manual de instalação, a gente tem ali algumas imagens mostrando como fazer, né, essa instalação, tá? Fazer essa conexão aí elétrica dos cabos nessas configurações. Então, você pode aí solicitar do Ivan, né? Se ele não tiver, ele pede aí da gente, mas tem que estar disponível para vocês no manual de instalação. Beleza? Perfeito. A gente tem sim, tá? A gente tem uma tabela padrão para fixação de todos os painéis. Você pode estar me solicitando aí, Amanda, que eu vou te passar sem problema. Eu até peço desculpas, tá? Eu falei que a gente ia falar da promoção Mais Energia, mas eu ainda tenho alguns comentários que eu esqueci de falar antes. Você pode voltar, Karen, por favor, naquela imagem da parte traseira do módulo, que tem ali a identificação de todos os itens que ele tem na parte traseira. Brevemente, tá, pessoal? A Karen falou aqui que a gente tem que usar o buraco ali do aterramento para fazer o aterramento, tá? E realmente essa é uma orientação correta, tá? Você não pode estar criando buracos aí no frame do módulo para fazer o aterramento. Mas a estrutura de aterramento, tá? Eu confirmei isso com a Karen antes do webinar, confirmei com ela, assim como o nosso time confirmou também antes, né? O aterramento dos kits premium da PHB, ou seja, que você vai utilizar o clipe do aterramento, na hora que você dá o torque do intermediário, ele rompe o anodizado do módulo e do perfil e assim cria uma equipotencialização, é perfeito, tá? Não tem problema utilizar isso, você não vai perder garantia, não vai contra a recomendação do fabricante. E se você optar pelo kit padrão, que aí você precisa assim fazer o aterramento na mão, digamos assim, aí você tem que usar ali o item 12, né, que é o buraco para fazer o aterramento, tá? A outra questão que eu queria comentar também você pode, por favor, voltar no slide que tem a corrente e a tensão do módulo 550 e 545, por favor. Aí, Aqui tem um errinho, pessoal, tá? É sim, sim. 49,8. Beleza? Perfeito. Pessoal, a Karen tocou num ponto muito importante aqui, tá? A gente vê, às vezes, a gente tem acesso à proposta do nosso concorrente e a gente vê um descompasso do inversor com o módulo, né? A gente vê lá um módulo produzindo aí uma corrente de mais de 15 amperes e um inversor que não consegue suportar essa corrente, né? Essa corrente de operação eu quero dizer, não a corrente de curto-circuito. E aí você vai ter uma geração prejudicada, né? O seu inversor vai ficar na situação que a gente conhece tradicionalmente como clipping, né? Esse clipping aí ele vai reduzir a sua produção energética e pode te trazer aí prejuízos não vistos na hora da venda, na hora do orçamento. Então, por isso, justamente, que a gente trouxe a Karen, a gente tem o cuidado de selecionar os parceiros, não só os parceiros, mas dentro do catálogo de produtos, produtos que são compatíveis, que não vai ter esse tipo de problema para você, tá? Então, todos os kits que a gente monta aqui na PHB, todas as orientações que a gente dá para vocês, realmente considerando também esse quesito, tá? Todos os módulos aí da Longi
são compatíveis aí em níveis de corrente de tensão com os inversores da PHB, tá bom? Karen, peço agora que tu avance ali para o slide do mais energia, por favor. Beleza. Então, pessoal, vou apresentar para vocês aqui a promoção Mais Energia, que a Longi está promovendo junto com a PHB, né? Nessa promoção, a gente vai, né, primeiro falar aí qual que é a duração dessa promoção, né? Nesse caso começou lá no comecinho de junho, né, 1 de junho, e ela vai durar até dia 30 de julho, tá? Então, durante esse intervalo de tempo, né, vão ser contabilizados aí o volume que cada integrador comprou de Longi, claro, né? E os 3 integradores com maior volume de compras vão ser premiados, né? Os prêmios são uma parafusadeira DeWalt, uma trena eletrônica da Bosch e um kit de ferramentas, né? E além disso, vai ter um sorteio, tá, para os integradores que compraram Longi, de um MacBook Air, né? E a premiação ela vai ser feita 30 dias após a apuração, né? Aí a apuração vai ocorrer até aproximadamente 15 de agosto e depois disso vai ser feita a premiação, né? Então, só lembrando aí que, de certeza, os 3 primeiros que comprarem mais Longi na PHB, né, eles vão ser premiados com esses prêmios aqui. E, além disso, né, vai ter um sorteio aí de um MacBook Air para os participantes, né, para quem comprou Longi. Então, não sei se você quer complementar com alguma coisa, Ivan. Sim, Karen, ainda tenho alguns comentários, tá? Pessoal, como vocês devem saber, tá? A PHB até segunda-feira que vem a gente vai ter na plataforma Sol 500, tá? Mas e se você for ver o nosso termo, ele tá lá Sol 500, mas a gente vai estar acrescentando também nesse termo, vai também ser válido o módulo 545, né? O 545 que a gente está trazendo aí para vocês. A partir de segunda-feira que vem a gente já vai ter ele disponível aí na plataforma. Ele também vai entrar dentro dessa promoção, tá? Lembrando, tá, que para você poder entrar nessa promoção, é claro que eu sugiro que você leia os termos, mas a compra mínima é de 1 kW-pico, tá? Então você precisa bater esse pré-requisito aí para entrar dentro desse sorteio, tá, pessoal? Então, só reforçando, né, além dos prêmios por ranking, ainda vai ter o sorteio aí da Longi de um MacBook Air, tá, pessoal? Reforçando também o prazo, tá, pessoal? A gente está hoje na metade do período, então se você não entrou ainda na promoção, se você desconhecia, você tem aí hoje 30 dias, um mês para virar isso, tá? Então, até o dia 30 de julho, ou seja, 30 do mês que vem, vai estar sendo contabilizado para você entrar no ranking e para você entrar no sorteio, tá bom, pessoal? Eu acredito que seja isso hoje, tá? Eu agradeço a presença de todo mundo. Desejo sorte para vocês aí no sorteio, muitas compras, né, para entrar no ranking. Quem está no YouTube, tá, pessoal? Reforço aí, se ficou com dúvida, deixa aí nos comentários, dá o joinha, se inscreve no nosso canal para ter acesso aos outros vídeos. E é isso, pessoal. Muito obrigado, até mais. Valeu, Karen, até mais. Obrigada, Ivan. Agradeço aí a PHB por convidar a gente aqui, né, permitir que a gente apresente o nosso produto. E é isso, pessoal. Sucesso a todos, né? Boa sorte a todos. E comprem Longi, né? Participem da promoção Mais Energia. Obrigada. Tchau, tchau. Feito. Tchau, pessoal.